Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro inicial aqui sobre VMO. É isso aí, toda segunda-feira, a partir de hoje, nós teremos aqui às 19 horas, às segundas, o nosso encontro sobre VMO. E hoje nós vamos começar aqui com um tema bem bacana, né? Que vai ser conversado com a Miriam Leite. Então, e quem vai comandar esse encontro é a Cris Valente, mas antes de chamar elas aqui no palco, eu quero só dar um recadozinho para vocês, que nós esse ano estamos fazendo um pouco diferente do ano passado, tá? O bacana é que todos os encontros do VMO Experience, o Esquenta VMO Experience, que o nosso evento vai acontecer em maio, nós vamos falar no final um pouquinho para vocês, mas todas as lives do Esquenta VMO Experience, você que está assistindo a live vai poder ter um certificado de participação, tá bom? Então, assim, quem estiver nas redes sociais que está sendo transmitido por YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, né, e outras redes sociais, pode colocar sua pergunta, sua dúvida, que vai ser respondida. Mas para obter o certificado de participação, você precisa vir para a Digital Edu, que é a plataforma que vai fazer a execução do evento como um todo, tá? E aqui no chat da plataforma você vai ter o link para emitir na hora o seu certificado. Então você já vai sair daqui com o certificado na mão, tá bom? Então, para quem fizer sentido, digita no chat, digita no navegador digitaledu.com.br. Vou colocar aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó. Pronto, aí, ó. Tá na tela para vocês, digitaledu.com.br, tá bom? E antes da gente começar oficialmente com a nossa convidada, eu quero chamar aqui no palco a Cris Valente, que é uma das responsáveis aqui também, junto comigo, por esse evento maravilhoso que é o VMO Experience. Boa noite, Cris. Oi, Wagner. Boa noite, pessoal, para vocês aí que estão acompanhando com a gente o VMO Experience 2025, né, Wagner? É isso Muito aí. Boa noite. E a gente tem uma convidada, né, Wagner? Muito especial. É a Miriam Leite e... Maravilha. Já vamos introduzir a Miriam aqui? Vamos colocar. Mas antes de chamar ela, eu queria que você falasse o pessoal aqui, Cris, um pouquinho quem é a Cris Valente. O pessoal está acostumado a me ver aqui todos os dias. Mas aí, como você vai executar, né? Toda segunda-feira vai ser a Cris Valente com mais um convidado, uma convidada. Então, só para falar um pouquinho de você, Cris. Hoje foi o nosso kickoff. Bom, eu sou a Cristiana Valente. Eu venho trabalhando com o assunto do VMO, né, há algum tempo. Fui responsável por implantar o PMO lá da FGV desde 2021, então a gente vem trabalhando nessa implantação. Trabalho com financiamento de projetos há algum tempo, vim do segmento de energia e agora estou no segmento de educação. Então é isso, né, Wagner? Vamos que vamos. Maravilha. Então vamos lá, chamar aqui no palco. Vou chamar a Miriam, tá? E vou deixar vocês duas aqui, ó. Vamos chamá-la para dar boa noite para a Miriam. Boa noite, Miriam. Oi, pessoal. Boa noite. Esquenta VMO Experience 2025. Eita, que coisa boa. Que honra estar aqui com a Cris e com o Wagner. Muito feliz nesse momento, viu? Maravilha, Miriam. Ô, Cris e Miriam, vou deixar vocês duas aqui batendo um papo, tá? No final eu volto aqui para a gente falar um pouquinho do evento para a turma. Legal, muito bom. Obrigada, Wagner. Então vamos seguir aqui com a Miriam. Bom, gente, para quem não conhece a Miriam, fala um pouquinho de você, da tua carreira, relembra aí um pessoal que não te conhece. Ai, Cris, obrigada. Oi, pessoal. Boa noite novamente para todo mundo, né? Eu me chamo Miriam Leite. Eu costumo dizer que leite e café tem tudo a ver, Cris, porque eu trabalho numa indústria de café. Eu já estou trabalhando com projetos já há mais de 15 anos, né? Com VMO, faz uns 5 anos para cá. E tive a honra de participar com a Cris, pessoal. A Cris conduziu aí o livro Jornada VMO. E eu tive a honra de fazer parte daquele momento. E foi um momento muito marcante. Também sou professora de MBA, sou mentora, faço palestras. Eu gosto muito de estar atuante nessa área, gosto muito de contribuir. Também sou voluntária do PMI aqui do Ceará. E tem bastante coisa que a gente faz, Cris. Aqui a gente também tem uma comunidade que a gente chama Mulheres na Gestão de Projetos, que é uma comunidade bem ativa também. Então, da forma como eu posso contribuir, eu busco fazer o melhor que eu puder.
Obrigada pelo convite, Cris. Obrigada, Miriam. Quero fazer parte da comunidade, hein, Miriam? Opa, show! Então, qualquer dia eu já te convido, tá bom? Vai ser uma honra receber você. Bacana. Bom, gente, a gente vai falar hoje aqui sobre a redução de custos, vamos falar de projetos de inteligência artificial. E eu estava, assim, combinando com a Miriam antes desse encontro, né? E conversando um pouco com ela. E aí a gente chegou assim, a gente está vivendo um momento, né, Miriam, onde a redução dos custos em projetos é algo que está sendo muito falado, discutido, até porque existe uma questão do país, a questão financeira, que abala as empresas. Então, a gente está passando por um momento, né, onde a gente está sinalizando aí, as empresas sinalizam, sempre a redução de custos é algo importante, né? Então, eu queria ver com você o seguinte, você falou, Cris, eu trabalhei num projeto, né, que a gente está falando de pessoas na gestão desse projeto e que tem a ver com a redução de custos do projeto, essa parte da gestão de pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, Miriam, para a gente poder começar a conversar. Fala para mim, qual é o projeto, o nome, o que você fez, o que você está fazendo? Ai, tá ótimo. Bom, pessoal, é o seguinte, esse boom de inteligência artificial, a gente sabe que ele veio para ficar. E não tem como não estar surfando nessa onda, porque senão a gente realmente fica para trás. E quando a gente fala em economia, em gestão de custos, nada melhor do que a gente falar sobre robotização, do que a gente falar sobre realmente sobre algumas IAs. Mas tem um fator que eu estava compartilhando com a Cris, que eu tenho percebido durante essa jornada. E diferente, né, Cris? Porque o VMO Experience, ele traz para você cases reais e situações que a gente vive no dia a dia, só para dizer que a gente não veio aqui para contar todas as histórias felizes, a gente também vai contar as histórias que não deram certo, para que vocês possam aprender. E aí, dentro desse processo, uma das coisas que a gente tem percebido é que, antes de redução de custo, antes de qualquer coisa, uma das maiores dificuldades que aí ao longo da minha jornada, que eu tenho percebido, escreve aí no chat se você vive essa realidade também, é que a gente precisa fazer um trabalho com as pessoas que já estão dentro da organização, com os nossos colaboradores. Porque é muito fácil, eu e a Cris, vocês que estão aqui assistindo, certamente a grande maioria já utiliza inteligência artificial de alguma forma, seja da forma mais simples ou da mais rebuscada, que te dá um maior retorno, mas tem muita gente que não tem essa realidade, pessoal. E compartilhando com a Cris, a gente percebeu uma necessidade de criar um projeto interno que a gente vai chamar ele de letramento digital. Para pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas que eles precisam estar ali, são excelentes profissionais, mas que a gente precisa ajudá-los de alguma forma a entrar nesse universo, né? Então, quando a gente fala de redução de custos, existe um mito, né, Cris, no mercado, em que a inteligência artificial vai tomar o lugar das pessoas, a robotização vai tirar o meu lugar, e não necessariamente é nessa proporção. É bem verdade que algumas atividades, elas vão ser substituídas, mas o nosso grande papel é capacitar as pessoas para que elas possam assumir outras atividades utilizando-se da inteligência artificial. A gente não pode vender essa inteligência como uma vilã dentro da empresa, porque senão você começa a ter muito problema com gestão de mudança, as pessoas começam a não saber o que fazer ou não querer fazer, começa a ter algumas sabotagens dentro da organização. Então, esse é um projeto, assim, é uma iniciativa do meu coração mesmo, gosto bastante dela, porque ela é muito inclusiva. Ao invés da gente olhar a IA como excludente de algumas pessoas, de algumas atividades, a gente traz essas pessoas para dentro do circuito e a gente trabalha muito gestão de mudança com isso, Cris. Mas não é fácil, tá? Mas é muito prazeroso. E assim, as pessoas acabam ficando com medo, né, Miriam, dessa questão toda associada à IA, e o que mais me perguntam, mas vai substituir, não vai substituir? A gente fala, não, gente, a IA é robô, mas tem atividades que, eventualmente, a gente não vai conseguir substituir. Por exemplo, você vai ter que fazer análise de um perfil de um colaborador seu para o projeto, né? Essa análise pessoal, de como que esse colaborador se comporta mediante os desafios, as situações. Como que a IA vai substituir isso? Esse papel do ser humano de analisar quem pode fazer parte do projeto, quem não pode. Então, eu acho que ainda tem muito mito, né, nessa questão, como você mesma abordou, né, Miriam? E aí, Miriam, a gente está falando assim, né? Você está falando, poxa, a gente está trazendo um projeto onde as pessoas vão ser
a gente está valorizando a mão de obra das pessoas, né, de forma que elas possam entender melhor a inteligência artificial para poder trabalhar nos projetos. Em termos assim, de custos, Miriam, se você pode abrir, eu sei que é difícil, mas você consegue mensurar o que foi positivo nessa decisão de trabalhar com o projeto? Mas antes de colocar o projeto, explicar para as pessoas como a inteligência artificial pode mudar a vida delas? Então, como é que a gente tangibiliza isso? Né? Obviamente, não necessariamente em valores, mas em entregas, assim, que não são mensuráveis. Essa pergunta é muito interessante, muito inteligente, Cris, essa pergunta. Obrigada. Associado a essa gestão de mudança que tem que ser muito bem feita, a gente não pode deixar de lado realmente essa eficiência operacional, que ela envolve também custos, mas não só isso. Então, a gente busca, né, a gente tem buscado, que essa iniciativa ela está bem no começo, a gente tem buscado, além de avaliar aonde a gente consegue ter maior eficiência, porque na minha experiência, e cada um tem a sua, né, a implantação de uma inteligência artificial, ou seja ela qual for, ela está muito associada a processos. Então, a gente precisa ter processos muito maduros, profissionais que consigam fazer, para que a gente consiga extrair os ganhos que a gente consegue daquele processo. Então, é muito fluxo de valor mesmo, essa jornada que a gente faz. Tem um foco, sim, em redução direta de custo, então, da gente olhar ali na DRA e a gente visualizar onde foi que mexeu o ponteiro, mas a gente também busca outras formas de ganhos, né? Tem alguns ganhos que são qualitativos. Então, eu consigo manter o meu operacional muito mais capacitado, só que fazendo muito mais. Ele consegue agregar mais valor dentro do negócio, porque a gente consegue reduzir tempos de atividades, a gente consegue melhorar a eficiência dentro de um fluxo. Então, tem vários exemplos, Cris, que a gente pode citar, mas o mais comum na nossa realidade, ele tem sido essa busca pela eficiência operacional por meio de processos com pessoas capacitadas. Então, a gente consegue, logicamente que eu não posso abrir muitos números aqui, né? Mas a gente consegue perceber o ganho que isso tem dentro do negócio. Mas tem uma coisa que é muito interessante, antes do número, Cris, que é a mudança de mindset das pessoas. Verdade. Então, a gente tem buscado e a gente tem conseguido criar um ambiente onde a mentalidade é de agregação de valor. Então, quando você consegue levar isso para os seus colaboradores, não importa se esteja somente por meio da inteligência artificial ou outras formas, todas as pessoas começam a pensar de modo a redução de custos, de modo a agregar valor. Então, é algo tão interessante no cenário que a gente está vivendo hoje, que se você abrir um chamado para a nossa TI pedindo qualquer coisa, por mais simples que seja, sempre vai voltar uma pergunta: e qual é o ganho disso aqui, Cris? O que muda? Onde é que mexe o ponteiro? Então, a gente tem iniciativas, sim, com inteligência artificial, mas a gente vai além disso. A inteligência artificial, ela, para a gente, ela é um meio. Ela não é o fim dentro do nosso processo. Mas a gente tenta utilizá-la da melhor forma para que a gente reduza o custo operacional, que a gente possa melhorar nossa eficiência. Então, se eu tinha uma atividade que o meu colaborador ele precisava ficar fazendo hora extra, por exemplo, para terminar, eu posso usar essa inteligência artificial ou robotização, a gente também tem várias iniciativas de robotização, para melhorar a qualidade de vida daquele colaborador, para entregar melhor, entregar mais, por meio da tecnologia. Então, hoje a gente tem atuado muito nesse formato, Cris. Nossa, que legal. É realmente admirável, Miriam, porque a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente parte do princípio que está todo mundo, né? Ciente, ok, já li, já soube. Mas uma coisa é você preparar o time para isso, né? Uma coisa é você está lendo, você saber que pode acontecer no seu projeto algo que promova ali o RPA, né? Mas outra coisa é o dia a dia, a empresa está assegurada que seus funcionários estão pensando da mesma forma, gerando valor naquele projeto, que não vão ser boicotados pela inteligência artificial, como todo mundo fica com receio, né? E tem medo de conseguir de perder seu lugar, né? Perder seu trabalho. Mas, Miriam, mas ainda assim tem gente que sente, viu, Cris? Com toda sinceridade, né? Desculpa te interromper, ainda assim, é porque não é um processo fácil, né? Você está falando de inteligência artificial, você está falando de pessoas que muitas vezes elas não tiveram acesso fácil
é diferente dessa geração que está nascendo agora, que eles vivem isso todo dia. Então, você conseguir respeitar as pessoas que já estão dentro do negócio e fazer com que elas sintam que podem fazer diferente, eu acredito que é um ganho tão grande quanto a gente conseguir uma redução de custo, a gente conseguir mexer ali na linha da DRE, porque você cria uma cultura onde as pessoas se sentem valorizadas, onde as pessoas se sentem úteis. Nossa, eu, com a minha experiência, ela é valorizada aqui, independente disso. Mas não é fácil, não, confesso para você, viu? É lógico, a pessoa fica realmente numa indefinição. Poxa, o que vai acontecer? Hoje estão fazendo o meu processo aqui ficar mais rápido, mais fluido. Meu sistema já não vou mais fazer aquele Excel na mão, já vai ter algo que vai ler. E aí, o que eu vou fazer? Se eu não vou fazer aquela planilha, eu vou fazer o quê? Né? É a dúvida das pessoas. Mas assim, Miriam, nessas ações que vocês estão trabalhando para essa redução, para que as pessoas entendam sobre os projetos de inteligência artificial, mudando o mindset, e falando de custos, quais são as ações que vocês estão implantando para que as pessoas pratiquem essa mudança de mindset? É treinamento? O que vocês estão fazendo, efetivamente? Dentro da empresa tem um setor que eu não fico nesse setor, mas a gente é muito parceiro, que é o time de transformação digital. É até um setor que é conduzido pelo Marcelão Bastos. E eles têm muitas iniciativas alinhadas ao nosso VMO e ao time de tecnologia. Então, primeiro que existe dentro da companhia uma iniciativa muito bacana, onde todo colaborador ele pode sugerir uma ideia de melhoria. Então, ele já começa se sentindo muito útil. Então, a gente tem uma abertura muito grande para isso. Qualquer colaborador do grupo ele pode sugerir melhorias, e se essa melhoria for para frente, for aprovada, aí ele vai seguindo com ela. Então, chega momentos que existem reconhecimento. O time de transformação digital, eles fazem isso, assim, de forma com muita maestria. Além disso, a gente também, aí, de modo geral, dentro da companhia, esse ambiente de sugestões e de ideias, ele é um terreno fértil. Então, a gente tem muita oportunidade, que é o próprio colaborador que vai lá, encontra e traz isso daí para a gente. Então, é um canal aberto. Dentre essas oportunidades, vem muita coisa de inteligência artificial. Então, assim, acho que a gente poderia criar um bot acredito que a gente poderia usar para fazer isso. Então, a gente traz o colaborador para fazer parte desse processo, porque quando você faz parte da mudança, é muito mais fácil você viver aquilo ali, você entender os porquê por que não é, por que deixou de ser, tá? Mas tudo isso tem um foco. Então, assim, não é sem o propósito. O propósito é como é que a gente consegue melhorar a eficiência operacional, como é que a gente consegue reduzir custo, como é que a gente consegue garantir que esse investimento ele está trazendo retorno para o negócio, que é aquele pensamento do VMO, né? Então, como é que a gente consegue trazer tudo isso para cá. Especificamente, voltado para a tecnologia, a gente tem uma célula, e os meninos são ótimos nisso, graças a Deus, onde a gente trabalha muito com robotização, e agora a gente está começando uns movimentos para inteligência artificial de verdade. Porque, como eu disse, a gente precisa capacitar nosso time. Então, não adianta a gente fazer investimentos com tecnologias, né, com IAs, sem que as pessoas saibam usar. Porque, primeiro, que a gente precisa da mão de obra das pessoas. Essa tecnologia sozinha, por si só, ela não vai fazer muita coisa. Então, a gente tem buscado trazer as pessoas para dentro do processo e também levar algumas oportunidades, algumas sugestões. Então, existe uma célula de treinamento dentro do negócio que é a responsável por fazer essas capacitações, que elas vão começar. Mas, antes de ter essa capacitação formal, existe um one-on-one. Existe um momento em que a gente conversa com as áreas, tem workshops, onde se investiga oportunidades e se busca qual é a melhor oportunidade. Nem sempre a melhor saída é um IA. Às vezes a gente tem oportunidades que a gente consegue resolver com as ferramentas que a gente já tem internamente. E a gente não vai onerar o custo operacional para trazer um IA só para dizer que tem um IA. Ela só vai entrar se ela realmente for necessária e se ela for mudar o contexto. Se as ferramentas que a gente já tem internamente, elas resolverem, a gente vai começar com elas. Que legal. Boa. Não, e é interessante, é muito legal esse teu trabalho, Miriam, porque, como eu falei antes, as empresas não preparam
os funcionários para essas mudanças, né? A gente tem que acompanhar a tendência e tem que navegar nessa onda, mas muitas das vezes os colaboradores não estão adaptados para isso. E aí a gente está falando assim de métodos ágeis, né? Miriam, começamos a trabalhar com agilidade, embora a gente ainda tenha um foco muito grande no preditivo, né? A gente também faz muita coisa no ágil, mas a gente já tem um foco grande no preditivo lá no nosso escritório de projetos. Vocês já estão trabalhando com ágil? Dá uma palhinha para a gente, Miriam, dessa questão do uso da IA. É interessante, né, esse ponto, porque eu costumo dizer que eu não tenho métodos nem frameworks do coração nem de estimação. Então, eu busco entender e alinho a minha cultura. Tem coisas que eu sei que vai dar certo, tem coisas que eu sei que não vai ser aplicáveis. Então, há uns 4 ou 5 anos atrás, 2020, pronto, uns 5 anos atrás, a gente começou a implantar algumas metodologias, alguns frameworks, alguns frameworks de agilidade dentro do nosso contexto, mas a gente precisou fazer algumas adaptações, certo? A gente tinha os 2 cenários. Então, a gente tinha um cenário onde a área de negócio, ela ia no mercado, fazia um curso e voltava dizendo, olha, eu quero trabalhar com agilidade, quero implantar o Scrum, quero fazer tal coisa, fazer o Kanban. E muitas vezes a gente percebia que não era aplicável. Em outros casos, a pessoa não queria e era aplicável. Então, a gente tem de tudo aqui, para todo gosto. O que a gente faz? A gente primeiro, antes de falar qualquer nome de agilidade, a gente levou os rituais. Então vamos fazer uma daily, vamos fazer isso, vamos trazer aqui um Kanban sem dizer que era um Kanban. E a gente começou a acostumar as pessoas a usarem um mecanismo. Para depois a gente chegar e dizer assim, toda vez que ela falava assim, nossa, mas isso aqui tá dando certo. Aí a gente lá falava, nossa, sabe o que é isso aqui? Aí a gente trazia o nome daquele mecanismo. A gente usa sim, mas ele não é predominante, Cris. Assim como na sua realidade, aqui a minha realidade, ela é predominantemente preditiva. E tá tudo bem pra gente. O importante é o resultado que vier no final, certo? Tá tudo certo. E a gente começou a trabalhar alguns modelos num híbrido, assim, um formato meio de híbrido. Então, a gente fazia todo o descobrimento, depois que o cronograma, a gente já sabia o que ia fazer, já tinha ideia exata do que seria feito. Aí a gente passava ele, jogava ele no preditivo e estava tudo bem para a gente. Então, a gente utiliza sim, mas não é a grande maioria. Legal. E, Miriam, sobre custo, agora a gente já está quase indo lá para a nossa última pergunta, mas só para a gente arredondar mais essa questão do custo, né, com o uso da IA, o que você julga, Miriam, no teu sentimento, tá? Da tua expertise, de todo esse tempo que você está fazendo esse VMO acontecer, quais são os principais fatores que impactam, né, o custo de um projeto de IA na tua visão, pela tua experiência? Certo. Bem, tem vários fatores, mas eu posso citar alguns que eu considero os principais. Primeiro é o custo do conhecimento mesmo interno. Então, assim, o quanto vai me custar, eu vou sempre voltar para esse ponto da capacitação, porque é uma coisa que eu acredito. O quanto vai me custar implantar isso aqui internamente. Muitas vezes as pessoas só veem o custo da aquisição, eles não veem o custo da manutenção. E eu não estou dizendo que é caro, não. Eu conheço várias IAs que são super baratas e está tudo bem. No entanto, eu preciso ter... E quando eu falar de custo, pessoal, não me entenda apenas financeiro. Às vezes é um custo de tempo, é o custo de um colaborador que deixou de fazer uma atividade para estar ali para treinar o outro. Então, eu vejo que, primeiro é a gente entender qual é o custo de tudo isso, como é que a gente vai mobilizar a empresa para aquela iniciativa dar certo, porque senão ele é apenas mais uma despesa e não um investimento. Eu vou investir em algo que não vai ter retorno. Então, é a gente buscar entender como é que a gente vai maximizar aquele valor. Sem contar também na parte técnica, né? Em toda a parte de infraestrutura. Muitas empresas ainda têm alguns softwares que são mais defasados, que são mais antigos, e aí você precisa ter custo com integrações, com outras coisas. Então, na minha experiência, Cris, esses são fatores chaves que a gente tem que olhar para dentro da sua empresa e saber se aquilo ali realmente está sendo assertivo ou não. É bem verdade que a gente consegue ganhos com inteligência artificial e ninguém nega isso. Quem negar, acho que não está no juízo normal, não. Mas eu costumo olhar de outra forma. Não é o pouco que a gente pode ganhar com essa implantação, é qual é o máximo que eu consigo alcançar. Eu sempre penso dessa forma.
Qual é o máximo que a gente consegue chegar? Qual é o máximo que a gente consegue reduzir com essa implantação? Então, é trazer a consciência às pessoas, porque a gente define os indicadores de sucesso, que a gente chama de pós-projetos, e esse ganho ele tem que estar contido nesses indicadores. Quem levar um projeto, alguma iniciativa, que ela requeira a implantação de um IA, de um RPA ou de qualquer outro software, ele precisa amarrar dentro dele qual é o ganho que vai ter. Então, o jogo ele é todo combinado. Você foi, a métrica é essa, o indicador é esse, a redução é essa, ou o ganho vai ser esse daqui, e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Uma grande oportunidade que eu vi durante toda essa minha jornada foi de fazer as pessoas entenderem por que aquilo é importante. Muitas vezes as pessoas só veem o custo do projeto pelo valor da implantação, mas, como eu disse, eles não veem o custo da manutenção, eles não conseguem associar métricas corretas de sucesso para mensurar aquele retorno. Então, aquele ganho que é esperado muitas vezes não vem. E ele não vem porque no início não houve uma precificação correta, ou muitas vezes o teu colaborador também pode não ser bom de negociação, né? Ele chega com uma negociação, não pede desconto. Então, tem várias coisas que estão associadas não diretamente à IA, mas que impactam um projeto de IA ou de qualquer outro. Que esses aí são os fatores que eu vejo no dia a dia, certo? Não, muito bom. Não, Emília, assim, eu fico ouvindo você falar e fico pensando aqui como que você fala, assim, de acordo com a realidade, né? Porque às vezes a gente escuta muita gente falando de muita coisa na prática, na teoria, mas na prática mesmo, quem está no dia a dia, tocando esse VMO e tocando tudo isso, né, Miriam? É que a gente consegue perceber como que faz a diferença ações, eu chamaria até de ações preditivas, né? Preparando o time para receber IA, para redução de custo de IA, e você fazendo quase que, eu não sei se vocês chegam a fazer, um business case, né? Para definir a importância do valor do projeto, e definir também o custo, até que ponto o ganho desse projeto, eu fazendo esse projeto, qual vai ser o meu ganho definitivo com ele, né? Geralmente, Miriam, nas empresas, organizações, a gente sai correndo fazendo. E isso não é uma crítica, isso é uma realidade, porque a gente vive a 220, existe um volume de projetos muitas das vezes alto nas organizações, projetos internos e externos, não importa, mas você acaba fazendo sem, talvez, levar esse rigor do valor. Né? E por isso que a gente vem cada vez mais, né, Miriam, tentando estudar esse valor, tentando usar boas práticas de mercado para melhorar esse valor, para a gente conseguir fazer essa redução de custos e acontecer os projetos de IA. Miriam, eu não sei se você já chegou, só uma última perguntinha aqui, fechando nosso cafezinho final. Eu não sei se você já chegou a fazer projetos de IA efetivamente, você falou de chatbot, falou de algumas iniciativas, mas tem alguma que você queira ressaltar que foi bem sucedida, que vocês estão fazendo? Não, ainda não concluímos nenhum, Cris. Sendo muito honesta, a gente tem algumas iniciativas que vão começar esses dias, mas uso rebuscado, assim, não, a gente usa IA para apoiar a execução do projeto. Então, para relatórios, para análises. Então, a gente usa, como eu acredito que a grande maioria usa, porque a nossa grande preocupação nesse momento é garantir realmente que a gente vai ser assertivo. E eu queria só reforçar um ponto que você trouxe, que na minha opinião é muito importante, e muita gente cai nessa pegadinha. É muito fácil a gente falar de uma empresa que ela nasceu nessa era, que é uma empresa totalmente digital, mas quando você vai para uma outra realidade, aí a realidade realmente é outra, fazendo aqui um trocadilho. A realidade totalmente é diferente. E se a gente não tiver pé no chão, aquele ganho que a gente vende para a diretoria, ela não vem de jeito nenhum, na verdade, pode onerar ainda mais o custo operacional. Então, eu gosto sempre de reforçar. Quando a gente está falando de custos, e esse assunto, para mim, é um tema extremamente relevante. No livro, né, Cris, que a gente escreveu, eu fiquei com esse capítulo, porque eu gosto bastante desse assunto, e eu vejo que no Brasil, de modo geral, e aí independente de empresas, eu vejo que a gente tem uma necessidade muito grande de profissionais que consigam conciliar essa visão de gestão orçamentária com gestão de projetos, com entrega de valor. Até as nossas instituições de ensino, Cris, elas não tendem a desenvolver nessa forma. A gente tem uma formação ainda muito técnica.
A formação é muito técnica, a pessoa está ali dentro da universidade, é muito técnico, quando você joga ela no mercado de trabalho, ele não tem ideia de nada. Então, quem está nos assistindo aqui, que conhece de orçamento o mínimo possível, sabe que muitas vezes, quando você recebe alguém dentro do seu time, que você pergunta para ele, como é que está o forecast do projeto, a pessoa se treme todinho. Você pergunta, cadê o CAPEX, cadê o OPEX? Então, não tem como uma pessoa dessa trabalhar redução de custos em projetos de IA ou de qualquer coisa, se ele não entende de orçamento. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem agora que se formar todo mundo em economia para a gente poder entender. Na verdade, é o básico. É a gente conseguir fazer um planejamento financeiro assertivo. Sabe onde as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas impactam o fluxo de caixa do negócio? Muitas vezes, eu prefiro acreditar que muitas vezes é na inocência. É quando ela vai fazer a revisão do desembolso financeiro do projeto dela. Então, quando você pega ali um forecast que você joga flash para o mês seguinte, sem nem saber se vai pagar ou não, você acaba o fluxo de caixa da sua empresa, meu filho. Porque ele deixou de investir em outra coisa. Então, não tem IA que vai resolver um negócio desse. Tem coisa que a IA resolve, tem coisa que é a gente que tem que fazer, tem coisa que é o nosso papel enquanto profissional. E eu percebo isso. E esse foi um dos motivos, Cris, que me levou às universidades. Eu falei, eu preciso contribuir de alguma forma. Eu preciso levar conhecimento prático para essa formação. Porque eu recebia profissionais que entendiam muito de técnica, mas zero ou quase nada da parte financeira. Então, a gente tem que ter um trabalho dentro das organizações, independente se você está trabalhando com tecnologia, ou se você não está, se está com IA, ou se você não está, para desenvolver nas pessoas senso crítico sobre gestão orçamentária. Porque, no final de tudo, o que importa é uma linhazinha lá na DRE, que diz que teve lucro. É verdade. E o que a gente busca não é qualquer lucro, quando a gente está falando de escritório de gestão de valor. A gente está falando de qual é o lucro máximo, de qual é o ganho máximo que a gente pode ter com esse investimento em inteligência artificial. Eu tenho colegas que eles começaram de outras empresas, de verdade, de outras empresas, que eles começaram o movimento de inteligência artificial e eles depois quiseram mensurar esse ganho. E eles começaram super simples, né? Colocaram ali ChatGPT, vamos desenvolvendo as pessoas, criar alguns assistentes, fazer coisas básicas e desenvolvendo as pessoas. E aí passou por um período depois, e aí não tem nada a ver com ChatGPT também não, tá? O que eu vou dizer aqui, tem mais de cultura, de entendimento. Podia ser qualquer uma também. Que, inclusive, eu gosto demais de ChatGPT. E aí, quando chegou no período de avaliar o retorno daquela experiência, era uma experiência para saber se seguia ou não. As áreas de negócio não conseguiram dizer o quanto tinha melhorado. A pergunta era assim, o quanto sua vida melhorou com esse IA? Quanto melhorou com esse recurso mínimo aqui que você está usando? Porque se você conseguir me provar que melhorou, a gente consegue mais. E eles não conseguiam. Eles não conseguiram provar. E dava certo, para muitas áreas deu super certo. Sim. Só que a mensuração é que é difícil, Cris. Quando você diz assim, pô, me prove aqui que deu, me mostre com fatos e dados. Não pode ser conversa, gente, não pode ser balela, não. Tem que ser fatos e dados, tem que ser números mostrando. Depois eles tiveram que fazer um outro movimento para trazer as pessoas, e aí depois eles seguiram. Eles conseguiram, inclusive eles estão com outros projetos lá, voltados aí para a inteligência artificial, mas eles tiveram que dar um passo atrás. Porque se você parte já acreditando que todo mundo sabe, já é o primeiro passo para dar errado. E aí você não consegue reduzir custo, porque você vai ter que voltar atrás de novo e refazer algumas coisas que você já tinha feito. Verdade. Tem que ser bem precavido, até porque a gente está falando de custo, está falando de pessoas, de tempo, de mão de obra, e eu acho que em muitos momentos a gente não tem todos os custos dos projetos à mão, e um papel do PMO, do VMO, justamente também organizar essas informações de forma clara, de forma que a gente comece a acompanhar quais foram os desvios orçamentários, né? Então, eu acho que é um caminho, né? Eu sempre falo que é um caminho, né? É um PDCA, você tem que rodar aquele PDCA ali para fazer acontecer. A gente sempre volta, né, Cris, para o PDCA, não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai e volta. Mira, quero te agradecer por esse bate-papo, por você ter aceito o meu convite. Vou chamar Wagner. Wagner, estamos aqui. Nossa, passou tão rápido, Cris. Conversar com você foi tão bom, tão fluido, né? Passou tão rápido. Mas antes, assim, eu quero só pedir permissão, Miriam. Tem uma pessoa que tem uma pergunta aqui no chat, dá tempo da gente responder ela ainda?
Claro, vamos lá, estamos Pode. aqui. O Carlos Guimarães colocou o seguinte: que boa noite, Miriam e Cris. Além da redução de custos direto, com automação de tarefas, quais outros benefícios indiretos da IA podem gerar economia a longo prazo para a empresa? Vamos lá, posso começar, Cris? Pode ser? Vamos lá. Bom, eu vou trazer na minha experiência, tá bom? O que a gente percebe? Ao longo da jornada, a gente precisa primeiro ter isso muito claro. Quais são os ganhos que a gente quer alcançar, tá certo? Se você não tiver, você vai ter muita dificuldade de mensurar. Então, eu sempre parto do princípio de que eu chamo de métrica de sucesso. O indicador de pós-projeto está claro para todo mundo. Mas a gente começa a ter ganhos relacionados. Eu gosto de trazer cultura, porque para mim a cultura impacta muito. Então, você começa a criar nas pessoas a consciência de que poderia ser feito diferente. Você começa a enxergar oportunidades operacionais que antes eram vistas mas sempre foi assim. Eu sempre precisei, Wagner, de 30 horas para fazer isso aqui. Você agora quer que eu faça em 5 horas, Wagner? Não, Cris, não consigo. Então, esses ganhos a longo prazo, eles mexem, sim, lá na DRE, mas eles só vão chegar na DRE se você plantar uma sementinha todo dia. É você trazer as pessoas para dentro do jogo, é fazer com que as pessoas entendam e acreditem. Porque vai ter gente que vai acreditar, mas também não vai querer fazer, não. Certo? Então, você tem que saber É quem é isso que está aí. no jogo com você. Então, você tem vários ganhos. E esses ganhos de longo prazo, eles fazem com que você consiga multiplicadores dentro da sua organização. Então, você começa com uma pessoa que acredita que deu certo. Aí você multiplica aquilo dentro da sua organização. Olha aí, a Cris fez isso aqui na área dela, deu certo. Vem cá, Cris, conta pra gente como é que foi. Cris foi lá. Nossa, Wagner viu e gostou. Nossa, a Cris fez isso lá. Então, você começa a multiplicar pequenas ações e pequenos resultados que, no final, eles vão proporcionar para você uma mudança de mindset dentro da organização. Isso faz com que você perpetue os ganhos. Então, ele deixa de ser... Agora fica mais desafiador também, tá? Eu vou já chegar na parte do desafiador. Então, deixa de ser um ganho pontual, ou seja, deixa de ser uma redução de custo que a gente teve aqui, deixa de ser apenas uma melhoria de eficiência operacional, e ele passa para um novo patamar. Só que quando você chega nesse novo patamar, sua cabeça já é outra. Aí você já está buscando outra forma de melhorar de novo dentro de um processo que você já melhorou. E as coisas começam a ficar mais apertadas, começa a ficar mais difícil. Só que se você tiver feito uma gestão de mudança muito bem feita, aliada aí com tecnologias, com IA, com robotização, você vai conseguindo quick wins mesmo, as pessoas começam a pensar diferente. Então, não é uma ação isolada que muda o teu cenário. É um conjunto de ações alinhadas à tua cultura que proporciona essa mudança de cenário. Então, se você está sendo um guerreiro solitário, você precisa de mais pessoas, precisa de processos, precisa de tecnologias para você conseguir mudar o patamar. É difícil, mas dá certo, viu? Oi, bom, Maravilha. eu vou responder rápido, só para contribuir com o que a Miriam falou. Vai lá, Cris. Assim, na minha visão e na minha prática do dia a dia, a gente está fazendo essa decisão assim, de tomar. É difícil quando você tem uma nova tecnologia falar, vou trazer um retorno disso há 10 anos, 5 anos, né? É difícil mensurar isso. Então, a gente faseou os projetos, sabe? Porque aí eu acho que foi uma forma que a gente encontrou de ver se realmente a solução vai ser eficaz, não vai fazer eu rolar os outras, porque lá a gente tem várias universidades, escolas dentro da FGV, então vamos fazer uma escola primeiro, depois a gente faz a outra. A gente meio que fracionou isso para poder conviver com essa realidade e não apostar que isso a longo prazo vai dar certo. Então, eu não tenho essa resposta efetiva para estudar, estou dizendo o que eu faço, tá? É claro que a gente acha que é um movimento sem volta, eu acho que sim, não tem a menor dúvida, mas a gente está fazendo assim nesse momento para que as coisas aconteçam. Tá bom? E isso é gestão de risco, né, Cris? Isso. A gente está fazendo gestão de risco o tempo todo. Exatamente, o tempo todo. Se você jogar todas as cartas de uma vez e aí se der errado, foi. Mas a gente também usa essa técnica, viu, Cris? De fazer algumas coisas, vamos fazer um piloto, vamos fazer um teste, ver se foi. Se não foi. Roda, deu certo, a gente faz de novo, aumenta. É um caminho. Vai. E tudo depende muito da cultura de onde a pessoa está também, né? Sim. Então, a cultura, ela facilita para você implantar qualquer coisa ou não.
Aí ela pode ser mais fácil, mais difícil de ser implantada, a depender do quanto a sua empresa quer aquilo, do quanto as pessoas estão dispostas, né? E do que a gente falou no começo, o quanto as pessoas que não estão dentro do projeto, mas que são stakeholders que podem impactar teu projeto, compra a tua ideia também. Então, a gente tem que olhar todo o ambiente, não apenas uma ação isolada, Wagner. Que maravilha, excelente, gente. O bate-papo de vocês foi maravilhoso. Quero aqui deixar a minha gratidão por você, tá, Miriam? Ano passado esteve com a gente, esse ano está com a gente novamente, trazendo conteúdos maravilhosos. E, Cris, eu vou deixar aqui para Miriam fazer as considerações finais dela e despedir desse público maravilhoso que está com a gente, né, Cris? Vai lá, Miriam. Ai, gente, só agradecer. Passou muito rápido, de verdade, viu? Passou bastante rápido, mas isso é só o esquenta. Então, quero convidar todos vocês. Isso aqui é só uma palhinha do que tem aí, está chegando aí no VMO Experience 2025. Então, a gente está trazendo, né, Cris, conteúdos aí práticos mesmo, mas quando a gente fala prático, não é essa prática que todo mundo fala, vem VMO na prática. Não, é assim, é realidade. Isso aqui dá certo, isso aqui não dá, não deu ainda. Então, convido vocês, se você quer transformar sua carreira, vem para o VMO Experience, que tenho certeza que você vai ser grandemente impactado. E só tenho a agradecer aqui o Wagner e a Cris, de verdade, e parabenizá-los também. Esse é um movimento que eu admiro demais. Sigo a Cris, toda a postagem dela, eu fico, nossa, que legal isso daqui. E é muito bom ver profissionais que querem compartilhar de verdade aprendizados, porque a gente também tem uma responsabilidade com essa geração que está chegando, né, Cris? Com as pessoas, com esses profissionais que estão entrando agora. Então, só gratidão e parabenizar e convidar todo mundo aí para o VMO Experience 2025. Vem com a gente, pessoal. Maravilha, Miriam, maravilha. Vou deixar aqui para a Cris só despedir da Miriam também, né? Para a gente poder falar um pouquinho, pessoal. Então, gente, estamos esperando vocês no VMO Experience. Esse ano a gente está trazendo um repertório incrível de profissionais do mercado. Falando do Fernando Bartelli, vão a própria Miriam Leite, que está aqui com a gente. Tem só gente fera. Entra lá no site, vmoexperience.com.br, que vocês vão ver quem está lá. A gente já conseguiu fechar bastante a grade. Vão ter 2 workshops, né, Wagner? 2. Além das palestras, o evento vai começar às 9 da manhã. Vai ter a abertura do Américo Pinto. O Américo, ele é especialista em VMO, gente. O Américo é incrível. Você entrar lá no LinkedIn dele, você vai ver um monte de coisa boa. Até tem o Mário Trentin. Olha, a gente só selecionou gente muito legal e a gente está muito feliz com essa iniciativa, que começou comigo ali, escrevendo no Jornal da VMO, que tive um insight, chamei algumas pessoas, depois viemos para o VMO Experience 2024, e esse ano a gente aposta que vai ser muito legal e a gente convida todos vocês a participar. E a gente está falando de VMO, que a gente faz, né, acontecer, né, Miriam? A gente chegou a falar sobre isso antes, porque muita teoria, e às vezes muita gente não faz nada, não implanta nada, e a gente implanta, a gente faz, a gente está aqui justamente porque a gente acredita nessa iniciativa, porque a gente trabalha com ela, tá bom? Então a gente convida vocês. Maravilha. O QR Code está aí, né, Wagner? É isso aí, tá aqui, ó, é o seguinte, vou deixar a Miriam aqui com a gente, então vamos encerrar daqui a pouquinho, todo mundo junto, ó. Eu só quero mostrar ao pessoal aqui o seguinte, esse QR Code que vocês estão vendo aí agora é o QR Code do site, mas quem está aqui na Digital Edu, na parte de baixo do vídeo, tem ali a logomarca do VMO Experience, basta clicar que vai para a página. E eu preparei para vocês, para quem está aqui com a gente, um cupom que vocês podem utilizar, que eu vou colocar na tela para vocês aí, ó. Apareceu aí agora. Então esse cupom, ele te dá 10% de desconto, tá bom? Basta você colocar ali, na hora de fazer o fechamento, coloca o cupom de desconto, que ele vai te dar um desconto de 10% para o evento. E eu quero compartilhar aqui com vocês a tela rapidinho, eu não vou me alongar, a tela do nosso evento, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aí, vocês devem estar vendo agora, tá? Esse é o site. Deixa eu botar aqui com F1 para ficar maiorzão. Aqui vocês vão encontrar um pouquinho sobre o evento. Ele vai ser no dia 27 e 28 de maio agora, tá? De 2025, das 9 às 22. Gente, é realmente uma imersão, tá? De 9 da manhã até as 22 horas. Wagner, mas eu não consigo assistir tudo, é muito conteúdo. Não tem problema, por quê? Mesmo que você assista só a gravação, você vai poder ter o certificado de participação. Então, qual que é a ideia? Vocês pegam ali dentro
da programação, olha aquilo que você voltou. Tá aqui, voltou, Miriam. Vi que você voltei tinha e jamais caído. deixo vocês. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Então, gente, assim, ó, pega a agenda, coloca ali quais você consegue assistir ao vivo. Assiste ao vivo, interage, faz pergunta. E aquelas palestras que você não conseguiu, você assiste depois da gravação, porque vocês vão ter acesso por 1 ano, tá bom? E mesmo que assista só a gravação, você vai poder pegar o certificado de participação, tá? Então aqui tem os palestrantes já confirmados, se conectem a eles, tá, gente? Conexão é tudo. Então vem cá, aqui tem o LinkedIn de cada um deles, ó. Quando você clica aqui, vamos pegar aqui o da Miriam. Quando você clica aqui, ele já abre automaticamente o LinkedIn dela. É só você se conectar, ok? Então é bem interessante aqui para vocês poderem fazer conexão com pessoas de comum interesse, tá? Pessoas que também estão interessadas e estão executando atividades ali dentro de VMOs, tá? E aqui embaixo tem a programação que já está confirmada, tem alguns para colocar ainda que nós estamos só avaliando com eles qual vai ser o tema, tá? Mas nós teremos 2 workshops. Workshop 1, PMO ao VMO, construindo um escritório de valor na prática, com Marcelo Antonelli, e também teremos aqui o Estrela do VMO, que é, se eu não me engano, uma metodologia aplicada pelo grande Hélio Costa, que vai trazer um pouquinho explicando como vocês vão executar, ok? Então são 2 workshops que já está incluído dentro do valor da credencial, tá bom? Então aqui está o valor e vocês podem colocar o cupom de desconto, sendo bem direto aqui com vocês. Acessem o site, conheça o evento. Tem dúvida? Manda mensagem pra gente que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? E lembrando, gente, quem tá aqui agora nas redes sociais, eu vou liberar para vocês agora o certificado de participação. Então eu quis compartilhar a tela aqui só para vocês verem um pouquinho da página. Ali a página bem simples e direto, ok? Falando da programação, data e tudo mais. Agora, para quem tá aqui com a gente, quem tá nas redes sociais agora, dia 24 de março, não é assistindo gravação, tá? 24 de março, às 19h48. Eu vou colocar no chat para vocês, da Digital Edu, o link para o certificado. E quem está na rede pode vir para cá, que dá tempo ainda. Digitaledu.com.br, tá? E lá você vai ter acessos também aos sites para garantir seu lugar no VMO Experience 2025. Então, deixa eu pegar aqui agora, colocar no chat para vocês. É o seguinte, quem nunca emitiu o certificado na Digital Edu, assim que clicar nesse link, vai poder colocar o nome como quer que saia no certificado, tá bom? Esse nome que você vai colocar, ele não é para o chat. Por exemplo, aqui o Wagner está como Wagner Drummond. Lá no certificado, é Wagner Cruz Drummond, tá bom? Agora, a primeira vez que você emite o certificado, os demais certificados do evento, se você participar, todos vão sair com o nome que você colocar agora, tá? Amanhã eu vou participar da live, vai sair já com o nome travado ali. Isso é para evitar pessoas emitindo para outras pessoas, o que já aconteceu no passado. Então a gente acaba querendo dar mais veracidade aos certificados, tanto para as empresas quanto para as instituições de ensino, para os alunos poderem comprovar horas complementares, tá? Então tá no chat aí para vocês, o certificado sai na hora, ok? E aqui no painel da Digital Edu você consegue ver todos os seus certificados de eventos, de cursos, de lives que você participou, tá bom? Quero deixar aberto aqui então agora para dar um tchauzinho, né, Cris? Primeiro a Miriam. Vamos lá, Miriam. Dá um tchauzinho para a turma. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Olha, isso é só o esquenta e a gente espera vocês aqui no VMO Experience 2025, viu? Não perde, não. Se você não for, só você não vai, viu? Então vai. Isso aí, Cris. Boa. Bom, pessoal, espero vocês, tá? Espero vocês. Sempre muito bom. Mais um ano de aprendizado. A gente vai estar trazendo coisa nova, coisa que a gente está fazendo na prática, que eu acho que isso que é importante. Então, conto com vocês lá. Beijo. Maravilha. Cris, um abraço. Miriam, um abraço. E até segunda-feira que vem, que vamos falar com o nosso grande amigo Daniel... esqueci o sobrenome dele. Daniel...
Daniel, tô pegando aqui. Ai, desculpa. Gente do céu. Peraí, vamos lá, vou chamar ele aqui. Daniel Nunes. Nunes, o sobrenome dele eu esqueci, de grande Daniel parceiro Nunes. também. Então, segunda-feira que vem, 19 horas, tá? Isso. E eu estarei aqui, vou trazer bastante gente para cá, viu? Vou assistir, vou prestigiar e aprender, viu? É isso. Maravilha, aí. Miriam. Um abraço. Assim, vamos falar por que a criação de valor é tão importante no cenário atual das empresas. Esse vai ser o tema, tá? Ninguém pode perder, pessoal. Todo mundo aqui de novo. Chama teu amigo, chama todo mundo e vem para cá. Valeu, maravilha. gente. Obrigada. Até mais, gente. Sucesso. Tchau, E, ó, tchau. quem estiver assistindo agora, volta para a tela inicial aqui na Digital Edu e depois, assim, vai conhecer ali o nosso VMO Experience. Um abraço.